De acordo com a fala introdutória do pastor Edevaldo Ramos ontem à noite, introdutória no final. É a fechatória. Há uma parte da sociedade, principalmente do meio acadêmico, que afirmam que uma das principais bases de sustentação do atual governo, ou pelo menos o local onde mais se reverbera no governo brasileiro, então eu dou a liberdade ao pastor, se caso não queira se pronunciar, ou caso também queira falar, não fique à vontade. São os evangélicos, capitaneados pela bancada evangélica e os líderes evangélicos brasileiros de grande proeminência. Diante desse cenário e de tudo que estamos vendo acontecer no Brasil, perda dos direitos trabalhistas, a questão da previdência, a venda dos nossos ativos mais importantes, como, por exemplo, o pré-sal, a entrega da nossa tecnologia, o sucateamento das universidades federais, com o intuito meramente de torná-los vendáveis, que é uma prática muito comum de todos os países que querem vender os seus ativos, é primeiro torná-los ineficientes e sucateados para que a iniciativa privada os queira comprar. O que os irmãos, particularmente, podem contribuir para chamar a atenção da nossa audiência, da igreja no Brasil, a respeito desta afirmação que foi posta? Está claro ou gostariam que eu repetisse? Está claro? Claro? Está claro, pastor Pedro? Está claro? O senhor gostaria de se pronunciar? Sim. O microfone, por favor. Entiendo que la pregunta es para ustedes, básicamente, pero quería compartir lo que se dijo en la reunión que participé de políticos en la presentación del libro Entre Dios y César. En América Latina hay partidos políticos, pero aparte de Brasil, todos los partidos políticos de América Latina han tenido un éxito relativo en ocupar un lugar en el Parlamento, pero no tienen poder político. El único lugar donde los partidos políticos y los políticos evangélicos tienen poder político es en el Brasil. Y esa fue una discusión muy importante. Es decir, no estoy hablando del signo positivo o negativo, ¿no? Sino que hay poder y ese poder lo usan como lo usan. Entonces es una responsabilidad mayor. Y disculpen, después de terminada la sesión anterior, me vino una pregunta de discernimiento. ¿No será que tenemos que ir un paso más adelante y pensar en una doctrina social evangélica? Porque podemos decir esto pasó en la historia, este es el momento en que estamos, pero no tenemos un pensamiento, vamos a decir, unido, coherente, hasta cierto punto sistematizado, y tenemos mucho que se ha trabajado, pero que necesitaríamos trabajarlo más y crear o comenzar un pensamiento social evangélico. Lo dejo con ustedes. ¿Me permiten caminar un momentito? Voy a salir y entrar, por favor. Gracias. Bom, eu sou teóloga. E trabalho muito com educação teológica. E eu e meu marido temos tido oportunidade de... A gente trabalhou um tempo na região da Amazônia, em Belém do Pará, depois no Nordeste, no sul da Bahia. Trabalhamos muito tempo em Minas Gerais, Belo Horizonte,
né? E um tempo em Vitória do Espírito Santo, depois um tempo no Paraná, de onde eu sou. Santa Catarina também passamos um tempo, estamos em São Paulo. Meu marido é de Brasília. Minhas filhas são cada uma de uma região do país. Bom, eu digo isso para mostrar que isso se configura um quadro, quer dizer, pelo menos um olhar panorâmico a gente tem tido dessa situação toda, que é a temática que eu vou tratar à tarde, da educação. Então, nós temos muita gente que chegou hoje, por vias diversas, ao poder político, evangélicos, né? Muitos evangélicos, só que o nosso povo, de um modo quase generalizado, padece de falta de conhecimento, né? A resistência a uma educação um pouco mais aprofundada do conhecimento, há uma resistência muito grande. Eu não posso afirmar que isso acontece na América Latina como um todo, mas no Brasil eu sei que existe uma resistência muito grande a tudo que cheira teologia, que dá a impressão que é um estudo teológico, ou seja, qualquer tipo de aprofundamento da fé, né, há uma resistência a isso. E boa parte das pessoas que estão lá nessas esferas de poder se acham sabendo, né? Mas a maior parte são muito acríticas e que se deixam envolver facilmente pelo sistema por causa disso, justamente porque não se dão ao esforço de pensar, de conhecer, de saber o que estão fazendo, qual que é o papel dessas pessoas lá. É a ausência de educação. De educação tanto no sentido amplo, formal, quanto educação teológica, que eu acho que aí atinge direto o que o Pedro Arana estava falando sobre uma doutrina social. Falta pensamento. Eu vou até mais longe. Para mim não falta só uma doutrina social, falta entendimento da fé. Aquilo que o Anselmo Cantuária colocou. Eu preciso conhecer minha fé. Então, falta entendimento da fé, né? É uma alienação da própria fé muito grande. E isso não isenta essas pessoas de culpa, obviamente. Não tem como desculpar. Não, então não sabem o que fazem. Não é exatamente, né? É o que a Hannah Arendt coloca lá também do Eichmann, né? Quer dizer, você tem está aí o conhecimento, é só uma questão de se apropriar, está disponível na internet, nas escolas, nos debates, nos fóruns que a Missão na Íntegra está fazendo, a discussão toda está aí, são fontes de conhecimento, são lugares de saber, né? Mas falta também essa preocupação da Igreja Evangélica Brasileira de dar formação para essas pessoas que estão lá. Essas pessoas se dizem representantes da Igreja Evangélica Brasileira, diante da mídia, vão lá diante dos jornais, na televisão, e a mídia, e mesmo quando não dizem, a mídia já faz isso, né? Já joga para o coletivo. Ou seja, estão lá, ainda que a gente não queira, ainda que a gente diga lá na nossa rede da internet, esse não me representa, mas a nossa voz sozinha não significa muita coisa nesse momento, né? E acaba a Igreja Evangélica Brasileira sendo tida como causadora desses problemas que a gente está vendo aí, que o Ariovaldo disse ontem, né, acerca dessa lei escravista aí que surgiu e essa coisa toda, e a gente se manifesta muito pouco em relação a ela e outras coisas que surgem, até porque falta na nossa própria igreja essa educação. A educação que existe é uma educação contrária a isso, que fala de uma submissão irrestrita às autoridades, né, nesse sentido, como se manifestar, emitir opinião, né, sobre esses assuntos aí que são desumanizadores e que comprometem a vida, e muitas vezes a igreja acaba dando de braços a projetos políticos, sociais, que colocam em risco a vida humana, seja individual ou coletiva, em nome de uma obediência sem a devida interpretação e conhecimento do significado desses ensinamentos, dessas orientações, que muitas vezes se dão de púlpito.
Né? Então, o que é a obediência às autoridades? O que isso significa? Só estudando uma escola bíblica séria, realizada no âmbito das igrejas locais e das próprias denominações, né, orientadas e conduzidas pelas denominações ou pelas igrejas independentes, um projeto educacional sério e mais, o acompanhamento criterioso e teológico dessas pessoas que estão na esfera do poder, dizendo que representam a gente. Né? Essas pessoas não poderiam estar lá sem passar por um processo de formação educacional e sem passar pelo acompanhamento e a vigilância da igreja. Né? Se não há como a gente evitar que eles digam que nos representam, né? Então nós é que temos que cuidar para que representem minimamente bem. Né? Formando, porque discernimento, ainda voltando para aquele assunto, discernimento, como diz o Padilha, é crítica também. É o outro significado de crítica. Crítica significa discernimento. Entende? Então, pessoas mais críticas, né, e não tão vendáveis assim. Né? Pessoas não tão vendáveis, assim, não tão dispostas a satisfazer o imperador e a sua ganância, ou os imperadores, ou o império e a sua ganância toda de gente, de alma, de sangue, né? Mas que estejam dispostas a sacrificar o seu próprio nome, em nome daquilo que é justo, que é certo. Só que para essas pessoas poderem fazer isso, elas precisam entender minimamente o que está acontecendo. E não é isso que a gente está vendo. Eu sei que tem muita gente assistindo, e aqui nós, mas o que a gente está vendo, o cenário que a gente está vendo é um bocado, com algumas exceções, de evangélicos, no poder, com muito poder, mas também com muita ignorância do espírito do tempo, da missão da igreja, da compreensão da fé, porque o orgulho, a autossuficiência, né, impediu, de certa forma, que eles se humilhassem no sentido de buscar esse saber, esse conhecimento, e ouvir até a igreja que eles dizem que eles representam sobre o que ela pensa. Ouvir a igreja, né? Então, essas pessoas não me representam. Né? Eu sei que é uma voz meio distante assim, mas não me representam. Né? E eu penso que a igreja deveria pensar mais sério disso, dessas pessoas que estão lá dizendo que a representam. Né? É um assunto que poderia levar algumas horas para a gente conversar, né? Mas é interessante que surgem ideias, e eu também concordo que nós precisamos pensar como é que nós podemos construir uma base melhor para um pensamento social evangélico, né? Que nós pensamos a respeito disso. Tem a ver com o ensino, mas eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que a gente entende sobre moral e ética cristã. Porque essas questões das instâncias de governo, a gente precisa aprender a discernir, ficou como uma palavra-chave do que nós falamos hoje, é discernir o porquê que nós estamos no poder e o que eles querem com a gente. Porque nós temos hoje e nós respondemos por aquilo que nós falamos, né? Nós temos uma democracia social, uma democracia como organização social, mas, de fato, nós temos uma ditadura do poder. Nós não conseguimos desestabelecer quem se colocou no poder e não conseguimos tirar eles de lá de jeito nenhum. E essa suposta bancada, essa base evangélica, não é uma base que nos representa falando sobre quais são as nossas questões principais de ética, de moral, de comportamento. Há algumas discussões muito pontuais surgindo sobre coisas mais críticas à sua família, que é importantíssimo. Mas quando a gente fala sobre governo,
a gente vê que essa corrupção e esse jeito de pensar o poder, ela está estabelecida nos municípios. Quando vem e convida o pastor para bater nas costas do vereador e ir lá conversar com ele sobre uma liberação do terreno, o poder lhe seduz de uma forma absolutamente corrompedora. E nós precisamos saber por que nós nos alinhamos a isso, né? Hoje nós podemos dizer que nós temos 2 sacerdotes, né, Anás e Caifás, né? E um que serve ao governo e se alimenta dele. Nós temos um grupo evangélico bastante grande que se alimenta e se serve do Estado. E por causa disso, recebe a sua paga, e a sua paga vai ficar toda aqui. A gente precisa de pessoas que tenham uma capacidade maior de reflexão, como a Regina falou, que tenham uma capacidade melhor de discernir os tempos que nós estamos vivendo. Eu acho que não vejo problema nenhum de um cristão fazer parte da política, mas eu acho que nós não precisamos da política para fazer o que nós temos que fazer. Nós somos uma voz da parte de Deus contra todo tipo de injustiça. A injustiça social, a injustiça política, os poderes que corrompem e que oprimem pessoas. E aí a gente pode fazer também uma discussão que iria mais longe sobre até que ponto que o nosso judiciário também hoje não é um promotor de injustiças. É absolutamente assustador quando a gente olha que algumas pessoas têm mais justiça do que outras, né? Que dizer que nós somos iguais, mas tem uns que são mais iguais do que os outros, né? E essa é uma verdade. E a igreja silencia. A igreja não se manifesta. A igreja hoje, com relação a esses posicionamentos de justiça, a igreja é alguém colocado num canto, num corner. Ela não se movimenta nesses processos. A gente tem uma bancada, uma base de sustentação apenas política, mas não de intervenção. Eu trabalho com comunidades e estou nos municípios, e a boa parte dos lugares que eu vou, as coisas continuam sempre como sempre foram. E a igreja é absolutamente sem voz. E aqueles que, por alguns motivos, conseguiram chegar a algumas instâncias de poder, eles não nos representam nas questões mais significativas. Nós podemos conversar sobre muitas coisas, mas ética e moral não se vendem. E não interessa se as coisas vão estabilizar ou desestabilizar. A gente precisa ter uma clareza de como nós pensamos e como nós vimos, a liberdade de entrar e a liberdade de sair, se essas coisas não forem absolutamente claras com os princípios da palavra. Não dá para ter pacto entre luz e trevas nesse sentido. E dizer que nós temos uma bancada de sustentação evangélica, pode ter até uma bancada evangélica, pode até sustentar, mas eu não sei quem representam. A mim, não. E eu acho que uma parte significativa da igreja também não se sente representada por ela. E se fossem perguntadas a respeito das posturas que deviam ter, eles ficariam surpresos com as respostas que ouviriam. Principalmente hoje no Brasil nós temos um grupo bem significativo de pessoas que têm uma boa reflexão, que conseguem fazer uma boa leitura do nosso país, que conseguem olhar para essas coisas que estão acontecendo no mundo e tentar perceber de onde algumas coisas estão vindo, e todas elas têm uma origem, a gente precisa discernir de onde vem. Se houvesse espaço para a gente sentar, a gente poderia conversar sobre isso. Mas nós temos uma democracia e uma ditadura do poder que não permite que as vozes que precisam ser ouvidas sejam ouvidas da forma devida. E a igreja não fala sobre isso. A igreja não discute esse assunto. Parece que a igreja já está vivendo a glória, mas ela está vivendo nesse tempo e não consegue responder essas demandas. Eu concordo, sem dúvida alguma. Acho que a presença da gente na política partidária e, portanto, com acesso cada vez mais
a miúde ao poder executivo, poder legislativo e até mesmo ao judiciário em algum tempo. De forma geral, já temos nossos representantes lá, alguns representantes nossos lá, se dá mediante o fato de que a comunidade evangélica é uma comunidade crescente no país. E se é verdade o que alguns demógrafos e estatísticos dizem, dentro em pouco essa comunidade será majoritária. Mais de 50% dos brasileiros se declararão evangélicos ou oriundos do movimento evangélico de alguma maneira. Então é inevitável que eles estejam no poder, que nós estejamos, que gente que se identifica com a mesma fé que nós nos identificamos em maior ou menor grau, esteja no poder. É inevitável. Vai ser maioria da população, vai aparecer nas câmaras, vai aparecer nos executivos, vai aparecer em todo canto, inevitável. Agora, o que é que isso está significando é bastante complicado para nós. Eu faço coro a todos aqui que dizem que não se sentem representados, eu não me sinto representado também, mas o fato é, eles foram eleitos. Eles foram eleitos. Eles não são como o presidente que está agora no comando da nação, que urdiu um golpe para estar onde está, ou participou da urdidura de um golpe para estar onde está. Eles foram eleitos. Então eles representam alguém. Se eles não me representam, e eles não me representam mesmo, eles representam a massa que os colocou lá. E isso significa que essa massa que os colocou lá pensa de modo diferente de mim, por exemplo, para dizer o mínimo. E eu penso de modo diferente dela. E a pergunta é por quê? É claro que eu posso arrogar que eu acompanho a política mais do que eles, por exemplo. Que eu sei mais do que eles, por exemplo. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Eles também sabem. Muitos deles sabem. Há um grupo enorme dentre nós que não sabe, porque fazem parte de uma população que não tem acesso a nada. Não tem acesso à educação, não tem acesso à informação, não tem acesso a nada. A nada. Os acessos são mínimos, rudimentares, irrisórios, não tem acesso. Mas isso não é porque eles são evangélicos, é porque eles são pobres. Porque eles são da maioria empobrecida do país. Se eles não fossem da maioria empobrecida do país, ainda assim, se eles não fossem evangélicos, quero dizer, eles ainda assim não saberiam. Eles ainda assim não teriam acesso. Eles não estão nestas condições porque eles são evangélicos. Eles estão nestas condições porque eles são pobres. E porque a pobreza é assim no Brasil. Não é apenas a deficiência econômica. É a absoluta falta de acesso. Simples assim. Então esse grupo que está no poder, que é tido como evangélico e que
concordou com tudo o que aconteceu e continua concordando cada vez mais, eles fazem parte de uma eleição. Eles foram eleitos e eles representam uma massa. Agora, eles não representam esse povo empobrecido, porque eles estão votando contra o povo empobrecido. Então, eles não representam o povo empobrecido. Então, isso significa que o povo empobrecido, que foi basicamente os que o elegeram, foram manipulados. Eles foram manipulados e eles votaram nesse grupo que agora fala em nome dos evangélicos. É a bancada evangélica, que com uma ou duas defecções aí, uma ou duas exceções, vota em bloco em tudo que interessa aos que estão no poder. Então, esse povo que não sabe e que os elegeu, não sabe porque é pobre, porque não tem acesso. Mas os elegeu. E eles não os representam porque estão votando contra eles. Graças às votações dessa bancada evangélica, estes irmãos e irmãs empobrecidos, despossuídos, vão ter muito menos do que têm. Eles agora não têm mais... antes eles não tinham trabalho. Agora eles não têm mais nenhum direito à segurança que havia no trabalho. Então eles não terão mais carteira assinada, eles serão terceirizados, eles não terão mais acesso aos benefícios sociais. Então eles não tinham tudo o que precisavam e agora não terão nada do que poderiam ter. Então fica claro que esse grupo que eles elegeram não os representa, não vota em favor deles e nem a partir da necessidade deles. Então, esse grupo que os elegeu foi manipulado. E esse povo que o manipulou são os que sabem. São os que sabem. Quando houve um impeachment e ficou claro que não havia crime para o impeachment, esse povo que manipulou o povo pobre apoiou o impeachment. Apoiou a quebra da Constituição. E eles sabiam. Eles sabiam. Quando o pessoal começou a falar em Estado mínimo, em que tinha de fazer reforma da Previdência, tem de fazer reforma trabalhista, tem de acabar com essa lógica do custo social do Brasil, aquele povo pobre que votou não sabia. Não tinha a menor ideia, com as exceções de sempre, não tinha a menor ideia do que estava em jogo. Mas esses que apoiaram, eles sabiam. Eles sabiam. Esses que apoiaram fizeram universidade, esses que apoiaram liam jornais, esses que apoiaram eram formadores de opinião, esses que apoiaram eram pastores, eram líderes de pastores, eram líderes nas suas comunidades, eram caras que não gostavam também dos pastores e que se reagiam contra os pastores, porque para você não gostar e reagir, você tem que saber. Isso é uma briga na elite. Uma briga entre os que sabem. Então, esses que sabem elegeram esses camaradas, manipulando o povo, em função do que os caciques queriam e os formadores de opinião à direita queriam. Então, assim, eles não me representam. Não representa o povo pobre que eles elegeram.
porque acabou com tudo que o povo pobre que eles elegeram tinha. Esses não vão ter mais nada, não vão ter mais SUS. O SUS está sendo desmontado. Eles vão ter de pagar assistência médica. Eles não têm dinheiro para comer. Eles não têm dinheiro para comer. Eles não vão ter luz elétrica. Porque a Eletrobras está sendo vendida e a Eletrobras agora vai funcionar na base do lucro. Então não tem mais subsídio para quem não pode pagar luz. Mas tem o direito de iluminar a sua casa de noite. E aqueles a quem a luz elétrica não chegou, não vai chegar mesmo. Eles não podem pagar. Então, e por que eles concordaram? Porque eles são da turma que acha que quem não pode pagar não pode ter. Eles não acreditam numa sociedade de cidadãos, eles acreditam numa sociedade de clientes. Cidadão é o sujeito que está na cidade. Não importa de onde ele vem, não importa como ele esteja. Cliente é o cara que pode pagar. Então, esses caras não acreditam em cidadãos. Eles acreditam em clientes. Você pode pagar? Então, você não pode ter. Ué. Você não vai ter estudo. Você não pode pagar. Você não vai para a universidade, porque a universidade tem de pagar. Você não pode pagar. Que chato. E você não pode pagar e não poderá, porque eu não pagarei o que merece o seu trabalho. Ponto. Então virou o mundo dos que podem contra os que não podem. Com a agravante de que os que não podem não poderão nunca. Agora, da onde vem isso? Isso vem do mundo do 1%. 1% da população humana, que somam 70 milhões de seres humanos, tem mais riqueza que o restante 99% da população da Terra. A esses 70 milhões, o meu voto não interessa. O que eu acho do governo, o que eu acho do Estado, o que eu acho da justiça, não interessa. O que interessa para ele é a remuneração do capital que ele acumulou e agora ele domina. E se você agravar a esse dado o fato de que destes 70 milhões, 8 pessoas têm mais dinheiro do que todas as nações, menos os 20 grandes, entre os quais o Brasil se insere. E se você ainda souber que 46%, 84 pessoas desses 70 milhões, desse 1%, detêm 46% dessa riqueza, você vai se dar conta que tem um interesse global por detrás de tudo isso. Como a igreja caiu nessa esparrela? Essa é a pergunta que nós temos de fazer. Como a igreja caiu nessa esparrela? Porque os nossos grandes líderes, entre grandes aspas, vivem como esses caras do 1%, guardadas as devidas proporções. Tá certo? E os formadores de opinião que os apoiam, seja conceitualmente, porque estudaram economia a partir do liberalismo,
E seja a partir dos interesses particulares, porque sonham em ter o que o 1% tem. Esses caras são representados pela bancada evangélica. Como a igreja caiu nessa esparrela? A igreja caiu nessa esparrela por causa da teologia. Isso começa com os calvinistas, quando os calvinistas disseram que a prosperidade econômica era um dos símbolos da eleição, um dos sinais da eleição. Esse negócio com a teologia da prosperidade vai absolutizar. Vai absolutizar. Por quê? Por que que os pentecostais no Brasil estão preferindo, quando falam em reforma protestante, ouvir os ultracalvinistas? Porque os ultracalvinistas acreditam num Deus determinista e acreditam que a riqueza é sinal de eleição. Então, esses pentecostais da prosperidade podem pegar a base calvinista, ultracalvinista, assumir como sua e ainda esfregar na cara de gente como você, como eu, que eles também são reformados. E nenhum de nós vai falar nada. Porque esse é o mundo do 1%. E eles não contam só com os ricos. Eles contam com os catedráticos. Tem escolares por detrás disso. Tem intelectuais por detrás disso. Os neoliberais estão por detrás disso. Como que a igreja caiu nessa esparrela? Primeiro, por causa dessa questão doutrinária que entende a riqueza como sinal da bênção de Deus. Mesmo Jesus tendo dito que o Deus das riquezas era Mamon. Jesus falou isso. Jesus falou que Mamon era o Deus das riquezas e não Javé. Jesus disse isso. Inclusive disse que não era possível servir ao Deus eterno e às riquezas, porque as riquezas eram de Mamon. Mamon era o Deus das riquezas. Dessa avidez pela riqueza. Não é que ele é o dono do ouro e da prata. O dono do ouro e da prata é Deus. Mas o dono, o cara que está por detrás da avidez pela riqueza, é Mamon. Mas nós temos muitos irmãos que têm avidez pela riqueza. E muitos irmãos que acham que a riqueza tem de ser primeiro concentrada para depois distribuída. São intelectuais. São caras muito bem formados. Na hora que eles veem os políticos falarem barbaridades, eles dizem que não tem nada a ver com eles. Porque aí eles ficam com vergonha alheia, porque o cara falou uma barbaridade. Mas o cara está defendendo o interesse dele. Ele também acha. Ele também acha que esse negócio de saúde para todo mundo, tudo é de graça, meu. Isso não é justo. O cara vai virar um vagabundo. Ele também não gosta de Bolsa Família. Vai se esmola. Meu, o cara tem que trabalhar, tem que aprender a trabalhar. Isso não tem jeito. Ele também acha isso. Só que ele fala isso de uma forma sofisticada e tal, ele não passa fome, ele não sabe o que é viver no semiárido, ele não sabe o que é ficar anos sem chuva, ele não sabe nada disso. E ele nem sabe, na verdade, o que é que foi feito.
Não tem a menor ideia. Só não gosta. Além do que, ele é racista. Ele é racista. Ele tolera os negros na igreja porque não tem jeito. Vai fazer o quê? Vai dizer para o cara que ele não pode se converter? Aí também já é demais. Aí também já é demais. Converteu, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Mas os negros ficam lá sentados. Os negros e as mulheres são a maioria na igreja. Onde eles estão na liderança? Onde? Eles estão no lugar deles. O lugar que lhes cabe pela cor da sua pele. Então, esses caras representam, sim. E eles representam essa gente. E essa gente é a gente que pastoreia a mim e a você. Essa gente está cheia de intelectuais que são caras neoliberais. Os ricos que se converteram. Eles são a minoria da igreja, mas eles têm dízimo alto. Esses caras os representam. Alguns desses caras cujo nome ecloa no Brasil como caras que bancaram milhões e milhões e milhões e milhões da corrupção, são evangélicos. Pastoreados por caras que até ontem a gente estendia dessa de comunhão para eles. E eles nunca disseram que eram pastores daqueles caras. Não, eles representam-se. E eles vão ser eleitos de novo. Eles vão ser eleitos. Porque a corrupção é um estilo brasileiro de vida. Você tem aí o quê? Uma perda de 200 bilhões de reais com a corrupção, mais ou menos. Você tem uma perda de 400 bilhões de reais com a sonegação. Esses que sonegam, muitos deles são evangélicos. E sustentam pastores que vivem nababescamente. Não, eles representam, sim. Não representam a mim e a você. E mais ou menos, porque tem umas coisinhas que também a gente não gostava. Eu, por exemplo, não, porque eu já tô jogado à extrema esquerda faz tempo, então eu não sou representado mesmo. Mas muitos dos meus amigos concordavam com um montão de coisa. E achavam que era isso mesmo. Tem de parar isso aí mesmo. Pois é, parou. Como nós caímos nessa esparrela? Nós caímos nessa esparrela por causa da pauta moral. Num determinado momento, porque a gente também quer ficar rico, a gente também achava que riqueza é presente de Deus. Está cheio de gente dando testemunho de que Mamon deu uma coisa e ele disse que foi Jesus. Está cheio. Todo dia eu converso com um cara que exalta Mamon e fala que foi Jesus, e eu digo, não, Jesus não fez isso aí, não. Jesus não faz esse tipo de coisa, não. Jesus não concorda com isso. Jesus não acha esse tipo de coisa legal, a menos que o que está escrito na Bíblia não era o que era para estar escrito. Mas, pelo menos, a Bíblia tem esse valor. Ela foi escrita a partir dos escravos e dos pobres. Porque ela foi escrita antes que a igreja se tornasse oficial. Quando a gente era só escravo, pária da sociedade,
fugindo por todo o Império Romano, enquanto os romanos nos caçavam como se caça cão sem dono, cão raivoso. E foi esse povo caçado como cão raivoso que escreveu: assim diz o Senhor. Graças a Deus, a Bíblia é escrita a partir dos escravos e dos pobres. Então, eles representam, sim. E a gente vai ter de conviver com isso. Mas como é que eles votam ao lado do Temer? Do mesmo jeito que a gente votou, aqueles que concordaram com o impeachment votaram. Mesmo sabendo que não era crime. Eu não gosto do presidente. E daí? O que está em jogo aqui não é o presidente, é a Constituição. Tem de respeitar a Constituição. Se quebrar a espinha dorsal, quebrar a Constituição, quebrou a espinha dorsal da nação. Essa é a típica porteira que, quando passar um boi, vai passar a boiada toda. Não, eles representam, sim. Provavelmente, eles são os únicos que estão sendo coerentes até o fim. Eles votaram assim no começo, por que eles vão votar contra agora? Está certo. Você pode chamar o cara de safado, pode chamar o cara de corrupto, você pode chamar o cara de venal, você pode chamar como você quiser, mas você não pode chamá-lo de incoerente. Ele começou assim e está continuando do mesmo jeito. Sem que a gente se esqueça que o principal, que chegou a ser presidente da Câmara, é evangélico. Não, eles representam, sim. Eles representam. E lá não tem só pentecostal, tem histórico também. Porque os históricos também foram a favor. Os históricos também foram lá abençoar o novo presidente. Não, eles representam, sim. Por causa da pauta moral. E a pauta moral é um trama urdido internacionalmente, não é uma pauta brasileira. É uma pauta da ONU. Que venceu em todos os lugares, só não venceu no Brasil. Curiosamente. Venceu na Argentina, venceu na Itália, venceu no Uruguai, venceu em todos os lugares. Só não venceu no Brasil. Não é curioso? E a Igreja Evangélica derrubou o governo em nome de uma derrota que nunca aconteceu. E eu dizia isso para os meus colegas. Escuta, você está bravo, mas o Brasil é o único país que está resistindo isso. Da onde você está tirando essa ideia? Eles venceram na Argentina, eles venceram na Itália, nas barbas do Papa. Eles venceram no Uruguai, eles venceram no Chile, eles venceram na Alemanha, eles venceram nos Estados Unidos. Eles só não venceram no Brasil. Do que você está falando? Ele não sabia. Não, porque o governo está fazendo isso. Isso o quê? Vou dizer de novo para você. Eles venceram
no Chile, eles venceram na Argentina, eles venceram na Itália, eles venceram nos Estados Unidos, venceram na Alemanha, venceram no Uruguai. Eles só não venceram no Brasil. Do que é que você está falando? Não sabia. E essa pauta internacional? Quem urdiu essa pauta? Quem urdiu essa pauta? Não é? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque não há discernimento, não há crítica e não há nenhuma boa vontade para haver. É simples assim. Então eles representam, sim. Eles representam toda essa gente que vem desde a lógica do 1%, impondo a submissão da humanidade a 1% da população humana que detém toda a riqueza do mundo. E que urde todas as coisas o tempo todo. E eu nem sou da teoria da conspiração, hein? Então é nisso que nós estamos. Agora, você não consegue falar com os colegas mais, porque os colegas também nem leem a Bíblia direito e nem perceberam a maquinação midiática. E a gente dizia, escuta, mas isso não é verdade. Não, mas isso não está em lugar nenhum. Ah, mas eu fui lá ver e não tem isso. Então faltou. E manipular o povo evangélico é a coisa mais fácil do mundo. Porque os evangélicos são um campo de liberdade disputado por tiranos. Os tiranos não se entendem entre si, é o óbvio, o lulante. Então, não tem nada mais fácil do que manipular um povo fragmentado. Formado por um grupo de pastores, liderado lá na base da pirâmide, por um grupo de pastores, que, a exemplo do seu povo, também não teve acesso à educação. Tá certo? E que nós que tivemos acesso, não nos demos ao trabalho de repassar o que a gente sabia. Não tem jeito de escapar disso. Nós fizemos isso. Só uma intervenção divina agora nos livra do que nós nos tornamos e do que nós fizemos. Então, esse é o quadro. E aí, a elite já determinou, a elite acadêmica já determinou que tudo isso é culpa dos evangélicos. Não é verdade. Por exemplo, ninguém faz nada nesse Brasil, e com isso eu termino, sem a anuência da CNBB. Ninguém faz. Só que, para que a CNBB vai botar a cara a tapa se os evangélicos já estão fazendo serviço sujo? Mas ninguém faz. Haja vista o que a CNBB fez e barrou a conversa da reforma da Previdência. Tudo que os bispos fizeram foi mandar pôr na liturgia da igreja, das milhares de igrejas, de paróquias católicas, botar na liturgia
uma missa contra a reforma da Previdência. A reforma da Previdência estancou. Porque ninguém faz nada nesse país ainda sem a anuência da CNBB. E os meus colegas, marcados que são por uma ignorância endêmica, assumida e auto-acariciada, não sabem o que estão enfrentando nesse país, nem sabem que país estão, e nem como os 500 anos de história desse país foram construídos. Não sabem a diferença entre o poder real e o poder simbólico. E não adianta tentar falar. Eu mesmo já estou começando a ficar cansado de tentar ensinar. Irmão, olha aqui o que você está vendo. Você não parou para pensar? Olha o que está acontecendo. E não quer ouvir. Então, se Deus não interferir, nós vamos para uma ditadura muito pior do que nós já temos. Não vai haver volta à democracia. Essas eleições só serão liberadas se os que estão no poder tiverem certeza de que vão ganhá-las. E os evangélicos continuarão achando que isso é vontade de Deus. Até os irmãos começarem a morrer de fome na porta da igreja. Já começou. Então, quando os irmãos começarem a chegar para o pastor e dizer: não tenho mais emprego, agora eu tenho de ser terceirizado, meu salário foi reduzido pela metade, eu não tenho mais como colaborar, porque eu não consigo mais comprar comida para o meu filho, estou tirando os meus filhos da escola. Quando isso começar a acontecer, esses pastores, inspirados pelo demônio, ainda que de forma não voluntária, sutil, porque eu acredito neles quando eles dizem que não gostam do diabo. Eu acredito neles. Mas aí eles vão perceber. E quando eles perceberem, será tarde demais. Porque a única forma de deter o avanço da igreja brasileira sobre o catolicismo e sobre todas as outras religiões é fazer o povo da base não acreditar mais em Deus. Não acreditar mais nos seus pastores. E concluir que os seus pastores foram os principais promotores da sua miséria. Mas eu não falo mais, porque os meus colegas se abrigaram sob o manto da estupidez. E não percebem contra o que estão lutando. Então, esse é o quadro que eu vejo. Não vejo muita saída. Só um milagre. Eu sempre espero um milagre. Então, a crente não perde a esperança porque nós ainda temos o milagre. Sempre pode haver um milagre. Mas esse quadro é um quadro tenso, complicado, muito complicado. E que hoje tem a anuência quase absoluta dos evangélicos, que são os que mais vão sofrer isso. Eu saí agora de um encontro com o pessoal do movimento de trabalhadores sem teto. E aí uma pessoa veio me perguntar: pastor, o senhor não pode mandar pastores para falar com a gente? Posso. Mas com a gente quem? A gente das ocupações. Tá, e quem está interessado em ouvir os pastores? Aí a moça falou: pastor,
Nós somos 60% do movimento, 70%. Só tem evangélico, pastor. 70% do movimento é de evangélicos, pastor. Só tem a gente. Aí eu pergunto, e onde estão os seus pastores? Os nossos pastores dizem que o que nós estamos fazendo é pecado. Mas e por que vocês estão no movimento se os seus pastores dizem que o que vocês estão fazendo é pecado? Porque o pastor não pode dar casa para a gente, né, pastor? Por isso nós ficamos muito felizes quando ouvimos dizer que o senhor vinha aqui, que o senhor apoiava o que a gente estava fazendo. Nós queremos que o senhor mande pastor igual ao senhor para falar com a gente, porque a gente é crente. E nós somos 70% do movimento. Está só começando, irmãos. Está só começando, irmãs. Isso ainda vai ficar muito mais difícil. Então, esse é o quadro, é como eu vejo essa situação. E por isso que eu, mesmo apanhando de manhã, de tarde e de noite, não paro de falar. Não paro de falar. Porque no dia do juízo, eu não quero carregar essa conta nas minhas costas. Eu já tenho coisa demais para apresentar para o senhor. Essa eu não quero. Obrigado.